Passou por eles como obstáculos de fumaça, interrompendo o trajeto deste invisível personagem que ignorou por completo a presença deles e continuou trilhando seu caminho, agora perceptível apenas pelos sons de passos se distanciando do palco. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Thiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. Teatro Municipal Brás Cubas. Longe de ser uma aposta entre amigos para provar quem era o mais corajoso da turma, dois jovens jornalistas, intrigados com a quantidade de relatos advindos das experiências sobrenaturais que as pessoas relataram no Teatro Municipal Brás Cubas, decidiram passar uma noite no local, que supostamente é o mais assombrado de Santos. Relativamente novo, o teatro foi fundado em 1979, dentro do Centro Cultural Patrícia Galvão. A idade do edifício comprova que as forças metafísicas não seguem critérios engessados e cultuados nas ficções de sucesso que atribuem, em sua maioria, locais como o teatro a uma construção erguida sobre algum cemitério indígena, uma senzala desativada ou até mesmo alguma prisão soterrada pelo tempo. O que continua acontecendo no teatro em Santos é uma série de relatos de diferentes fontes e situações que comprovam a coexistência de algo que não habita o nosso mundo da mesma forma que a maioria das coisas. Como um portal para uma condição que ainda está por vir, os dois corajosos amigos descerram as cortinas deste espetáculo, mesmo depois de saberem das aparições de um dos fundadores testemunhada por uma antiga funcionária. Esta conta que, ao servir o café para os três técnicos sentados nas poltronas, que logo mais estariam cheias com o espetáculo do qual eles seriam responsáveis pela iluminação, notou que um deles, um senhor calvo e de óculos, destoava do comportamento e não interagia com os seus outros dois colegas. Ao voltar do refeitório com as 3 xícaras, perguntou pelo terceiro técnico que estava com eles, e os outros 2 negaram a presença de mais alguém. Muito menos terem avistado um homem que ela acabara de descrever. A funcionária continuou a ver o mesmo senhor em outras oportunidades e entendeu que nem todo mundo poderia vê-lo. Quando finalmente, no Museu da Imagem e do Som, fitou o retrato do homem com uma homenagem póstuma e só confirmou o que já sabia. Era só mais um fantasma que o teatro abrigava entre tantos outros sons e passos que eram dados na calada da madrugada. A mesma funcionária também relata a história de outros 2 funcionários que ficaram presos pelo terror de atravessar o passadiço onde se encontrava o piano, que soou áreas inteiras, sem interrupção e sem ninguém aparentemente a executar. Nada disso, e nem tantos outros relatos foram o suficiente para sucumbir o desejo dos 2 jovens amigos jornalistas a darem cabo à missão que estavam dispostos a levarem até o fim. Logo ao saltarem do ônibus, os postes da rua que endereçava o destino assombrado se apagaram. Uma piada foi dita a respeito do fato e, entre sorrisos cerrando os dentes, seguiram a jornada na escuridão. O zelador do museu abriu as suas portas. Antes de entrarem, foram oferecidas 2 lanternas para os 2 aventureiros,
com a justificativa de que não se poderia acender as luzes do museu depois do expediente. São as normas da direção, disse o zelador. Nada poderia compor melhor a situação do que este imperativo. Assim que as lanternas são entregues, o zelador assume o seu posto na entrada e os dois jovens mergulham nas entranhas obscuras do Teatro Municipal de Santos. O que ocorre a partir de então é uma sucessão de acontecimentos assombrosos. A contínua sensação de estarem seguidos por todos os lugares que passaram foi o mais marcante. Logo no começo da excursão, em cima do palco principal, ouviram passos vindo em suas direções. Ambos sentiram a mesma coisa. Algo passou por eles. Passou por eles como obstáculos de fumaça interrompendo o trajeto deste invisível personagem que ignorou por completo a presença deles e continuou trilhando seu caminho, agora perceptível apenas pelos sons de passos se distanciando do palco. Em seguida, ao darem andamento à assombrosa expedição, as portas trancadas dos camarins vazios, assim que passaram por elas, chacoalharam como uma última barreira de um prisioneiro clamando por liberdade. Nada obstante, logo em seguida, a cortina que separa os bastidores do mesmo palco se mexe como alguém com aproximadamente 1,90 m sai com os braços ao lado do corpo, deixando a marca de um rosto no tecido que nunca apareceu para essas duas corajosas testemunhas, que, mesmo aterrorizadas, continuaram a singrar com as suas lanternas as trevas do razoável. Mesmo com a impossibilidade de se acostumarem com tanto ao mesmo tempo, o objetivo maior era ouvir o pianista que tantos já relataram. Ao chegarem ao passadiço, com a mesma sensação que os seguiram desde o começo, o fato de serem acompanhados o trajeto inteiro não esmoreceu o desejo de fazer daquela noite uma das grandes aventuras de suas vidas. A sensação de alguém atrás deles faz com que um tire fotos com a sua Kodak, que ao final da aventura não revelou absolutamente nada. Como um filme queimado, a escuridão que os corajosos amigos enfrentaram fez questão de marcar presença para além das paredes do teatro. O que salvou o testemunho foi a foto tirada de um celular que passava ao largo da tecnologia que se dispõe hoje em dia. O que o analógico foi incapaz de capturar, o digital comprovou o vulto impossível logo atrás de um dos companheiros. A aventura cessa um pouco antes do sol raiar. A espera pelas notas ecoarem pelos corredores do teatro, longe de ser em vão, não foi o desfecho que esperavam. O teatro continua com suas tantas histórias. Seus artistas destes e do além-mundo. Os amigos continuam firmes. Um deles é o jornalista do Diário do Litoral Jefferson Marques, e foi o seu relato que serviu de fonte para este texto. O piano, cada vez menos, se faz soar pelos ares, diferente do que se percebe. A vida para além desta continua nos desvãos do compreensível e no abaixar de suas cortinas. Esse foi o 8º episódio do especial Cidades e Medos, Assombrações de Santos. Esse episódio foi inspirado nos livros Pra Quem Acredita em Fantasmas e Contos de Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos, do escritor e cineasta Dino Menezes.